Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que é catequista, que tem interesse em estudar o Diretório Nacional de Catequese. Eu estou fazendo um estudo em partes, em pequenas partes, para que os catequistas compreendam melhor qual é o seu papel baseado nas orientações da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é responsável por nortear os nossos passos como catequistas. Este é um livro que qualquer pessoa pode ter. Se você tiver interesse, se você quiser ter este livro para estudar aí mais a fundo, você pode adquirir isso no site da CNBB, www.ediçõescnbb, e você vai poder comprar pelo site da editora. Agora, eu estou estudando com vocês, então se você não tem problema nenhum. Nós estamos aqui falando, tem as suas anotações, porque isso é muito bom para estudar, exatamente para debater, para discutir, para falar, para argumentar. Então eu estudo antes e trago para vocês depois pronto já. Isso facilita muito, porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade realmente de ler um documento muito teórico, que fala um pouco mais profundo, que tem mais dificuldade de compreensão. Então eu venho para facilitar esse estudo para vocês. Esse é o Diretório Nacional de Catequese. E nós estamos estudando dentro do diretório, nós estamos na parte 1, na primeira parte 1, no capítulo 1. Eu estou no capítulo 1º. Eu estou no comecinho deste estudo do Diretório Nacional de Catequese. E aqui existem as características da catequese renovada. Estas características da catequese renovada estão aqui dentro deste outro documento. Olha, documento CNBB número 26. Esse daqui é o número 1. Ó, publicações CNBB, documento número 1. Documento 1. Esse já é o documento 26. Olha quantos estudos, quantos documentos tem. Tem os estudos, tem os documentos. Esse é o documento 26. Esse livro é lindíssimo, lindíssimo. Estudei muito esse livro. Nós vamos depois vir para este livro. Então, a partir do diretório, eu estou estudando o livro que é o documento Catequese Renovada. Por que catequese renovada? A catequese precisa... O que é renovar? É tornar novo, novamente, fazer novo, fazer algo novo. A catequese, ela precisa ser renovada, ser atualizada, trazendo para a linguagem nova, novo, da necessidade dos nossos catequizandos, sejam eles crianças, jovens ou adultos. Então, a importância de nós estarmos estudando, conhecendo e entendendo o que a igreja pede de renovação da nossa catequese, tá bom? Mas isso dentro agora do diretório, porque o diretório cita a catequese renovada, tá bom? Nós já estudamos, nos 2 primeiros encontros de estudo do Diretório Nacional de Catequese, 6 características. Hoje nós vamos estudar mais 3. Cada encontro tem 3 características. No primeiro encontro, nós estudamos as 3 primeiras características, que são catequese como processo de iniciação à vida de fé. Então, a catequese renovada, ela tem como compromisso ser um processo de iniciação à vida de fé. Porque é na catequese que se inicia a vida de fé. A segunda característica é a iniciação à vida de fé em comunidade. O que significa isso? Que todo cristão precisa estar engajado em uma comunidade, vivendo na comunidade com outros cristãos como filhos de Deus. Então, é ali na comunidade que nós nos encontramos, que nós fortalecemos e que nós nos alimentamos do ser cristão. Nas missas, nos encontros, nas festas, é o viver em comunidade. Desde de quando Deus se revelou para o povo de Israel, ele vem trazendo as pessoas, o seu povo, sempre vivendo em comunidade. Os primeiros cristãos viviam em comunidade. Então, é fundamental que os nossos catequizandos entendam que a vida de fé também deve ser vivida em comunidade. Segunda característica. Terceira característica. A catequese é um processo permanente de educação da fé. Então, não é só fazer a primeira Eucaristia e acabar. A catequese é um processo contínuo. E lá no primeiro estudo, eu comento que é um círculo, na verdade, né? Ele não tem um começo nem meio nem fim. Ele pode começar a qualquer momento. Desde o momento em que a pessoa chega na igreja procurando um sacramento ou uma ajuda, é ali o momento já de evangelizar, de catequizar, e é responsabilidade da pessoa que está recebendo as pessoas que têm essa necessidade, tá bom? Então foram essas 3 primeiras características. No segundo encontro eu falo de mais 3 outras características. Quais são eles? A catequese renovada é uma catequese que tem como centro Jesus Cristo. Então é uma catequese cristocêntrica. Segunda característica do segundo encontro. A catequese renovada, ela é ministério da palavra. Ela tem a Bíblia como texto base da evangelização. E a terceira característica do segundo encontro é
coerência. A catequese renovada tem que ter coerência com a pedagogia de Deus. Qual é a pedagogia de Deus? É a pedagogia do encontro, do acolhimento, do falar a linguagem do povo, de estar junto. Então, é preciso que a gente tenha que a catequese renovada tenha essa característica de ser coerente com a pedagogia de Deus. Olha que lindo isso, como é lindo. Hoje, no terceiro encontro de estudo do Diretório Nacional de Catequese, para quem está entrando agora, este é o estudo. Este é o documento número 1 da CNBB, que nós estamos estudando. Estou falando sobre as características da catequese renovada. Hoje é o terceiro encontro, vou falar mais 3 características. Então, hoje, nós vamos falar sobre catequese, sempre lembrando, nós estamos falando de catequese renovada. Então, catequese renovada como uma catequese transformadora e libertadora. Olha que bonito isso. Vamos lá, vamos pensar agora o que é isso? O que é ser uma catequese, fazer uma catequese transformadora e libertadora? Vamos pensar em Jesus. Tudo o que Jesus fez, transformou a vida e libertou as pessoas. Todos os milagres de Jesus aconteceram para libertar as pessoas. É fundamental que tudo aquilo que a gente fale, principalmente que a gente faça, seja transformador e libertador. Tudo que você vai ensinar para suas crianças, a cada encontro da sua catequese, cada dia que você tiver esse encontro com as crianças, tudo que você tem que passar para essas crianças é que elas tenham na vida delas, no dia a dia delas, que elas vivam em comunidade, com os coleguinhas, com os colegas da escola, na casa deles, na rua, nas brincadeiras, que elas vivam de modo que elas não excluam, que elas não discriminem, que elas não façam bullying, que elas não façam nada que vá aprisionar o outro, que vai dar medo no outro, que vai excluir o outro. É esse o sentido. Então nós temos que entender que toda ação que nós temos que ensinar isso para as crianças, tem que ser ações libertadoras, ou seja, de acolhimento, porque você tira você tira o outro de uma situação de exclusão, de discriminação, e você traz para junto de você. Eu estou falando especificamente de exclusão e discriminação, porque isso engloba tudo o que não é bom. Jesus tirava as pessoas da exclusão e trazia para junto deles. Isso é uma ação libertadora. Quando os amigos tem um coleguinha de classe que é muito tímido, que é mais fechado, envergonhado, o que ele tem que fazer? Ele precisa ser acolhedor, ele precisa trazer para incluir essa criança para junto dele. Dessa forma, ele está libertando essa criança do medo, da opressão, da exclusão, da discriminação, porque a criança sente-se acolhida. Então, essa ação libertadora é o que nós temos que ensinar. Por isso que nós temos que dizer que toda a nossa catequese, ela precisa ser inserir todo o ensinamento para que a criança viva no dia a dia dela. Nós estamos ensinando as virtudes, a prática cristã na vida da criança. Nós temos que ser exemplos de pessoas que transformem a vida do outro. Nós temos que entrar na vida do outro para fazer a diferença na vida deles. E de que forma que nós fazemos isso? Sendo exemplos de Cristo na vida das pessoas. O que é ser exemplo de Cristo? É fazer com que a mensagem dele seja uma prática na nossa vida, seja realmente a nossa própria vida. Porque catequese não é um ensinamento, catequese é a própria vida. Então, o que nós temos que fazer? Passar para as nossas crianças, passar para os nossos catequizandos, sejam eles crianças, jovens, adultos. Eu falo especificamente para criança, para catequista de primeira Eucaristia, mas isso abraça, neste caso do estudo, ele abraça toda a catequese, seja ela aonde ela estiver. A catequese ela tem que ser transformadora e libertadora. Então, tudo aquilo que você ensina precisa ser um ensinamento prático para que a criança entenda que ela tem que viver e precisa viver como cristã, e as ações dela, os pensamentos dela, têm que ser coerentes com a religião dela, no caso. Ela é cristã. A espiritualidade dela é cristã. Então, ela tem que ter uma ação, um modus vivendi, uma maneira de viver coerente com aquilo que ela está estudando, que ela está vivendo, que ela está aprendendo. Se a família dela é cristã, a família toda tem que ser coerente com essas ações. Se nós fazemos algo que prejudica, que discrimina, que exclui, você não está libertando,
você está aprisionando a pessoa, excluindo essa pessoa, colocando ela fora do contexto de vida onde você vive. Tudo que nós fazemos que não liberta, que não gera vida, você está matando e você está escravizando. E isso é importante que a gente consiga passar essa mensagem para as crianças durante a catequese, porque é exemplo que o próprio Cristo viveu. Então, ser uma catequese transformadora e libertadora. Então, tudo aquilo que nós fizermos, que nós falarmos, que nós orientarmos para a prática cristã, precisa ser transformadora e libertadora. Ao invés da catequese ser apenas uma atividade pedagógica, vou ensinar algo para a criança, ela tem que ser uma catequese não só de ensinar uma teoria, mas sim de ser uma catequese de ações. Nós ensinamos, na verdade não é ensinar, é inserir os conceitos evangélicos na vida prática da criança. Então, ao invés de ser uma teoria, apenas uma instrução, um ensinamento, ele passa a ser vou inserir algo que a pessoa possa viver, que o catequizando possa viver e ter essa prática de vida no dia a dia dele, tá bom? Então, isso é o que está escrito aqui na característica de catequese transformadora e libertadora. Segunda característica de hoje, a catequese precisa ser inculturada. Você já ouviu falar nessa expressão? Catequese inculturada. O que é uma catequese inculturada? A catequese que valoriza e assume os valores da cultura, a linguagem, os símbolos, a maneira de ser e de viver do povo nas suas diversas expressões culturais. A catequese, ela tem que ser ensinada, passada, vivenciada de acordo com a cultura, o modus vivendi de cada um. Se, por exemplo, uma catequese dada para jovens que moram nos grandes centros urbanos é diferente de uma catequese dada para jovens do interior ou da zona rural. Diferente em que sentido? A essência da catequese é a mesma, mas a linguagem tem que ser adequada à cultura de cada um. A maneira como vive um jovem, uma criança, num centro urbano, numa metrópole, é diferente de uma maneira de viver de uma criança, de um jovem que mora na zona rural, que mora no interior, numa cidade menor, pequenininha, com outro tipo de segurança, de atividades, de ofertas que a própria cidade oferece. Então, o que nós temos que fazer? A catequese, ela precisa ter a linguagem da pessoa que está sendo evangelizada, que está sendo catequizada. Se eu sair daqui de onde eu estou e for para uma região indígena e eu for evangelizar os índios, eu vou ter que usar a linguagem e a cultura dos índios para falar de Jesus. Eu não vou falar de Jesus baseado na minha cultura, mas sim na cultura deles. E aí, por quê? Porque é a linguagem, como diz aqui, ó, os valores da cultura. Eu preciso respeitar os valores da cultura daquele povo. Eu preciso respeitar a linguagem daquele povo, os símbolos que eles usam, os valores da cultura, a maneira de ser e de viver deles. Eu não posso chegar lá e querer mudar a maneira deles de ser. Eu não posso me intrometer na cultura deles. Então, a catequese inculturada é a catequese que respeita a maneira de viver do outro. Por isso a importância, quando eu digo na metodologia dos 8 passos para iniciar a catequese, a importância de você conhecer os catequizandos para poder evangelizar. Porque é a partir deste conhecimento do outro que você consegue falar a linguagem dele. Como os jovens falam hoje? Como os jovens escrevem hoje? Vocês já perceberam? Vocês sabem? Não sei se vocês já viram como os jovens escrevem no Instagram. Não tem mais vogal, é só consoante. E você tem que traduzir o que eles estão falando. Uma palavra escrita com 2 letras, com 3 letras e só consoantes. E aí, como é que eu faço? Eu vou ficar criticando? Não, porque na verdade é uma linguagem popular. É a maneira como eles se comunicam pela escrita. Mas eles se entendem. E nós vamos ter que também entender e respeitar.
Ah, mas eles vão ser prejudicados no vestibular. Não, eles sabem escrever corretamente. Eles apenas usam essa linguagem deles que precisa ser respeitada nas redes sociais. Então, um exemplo que eu estou dando para você da diferença que nós sentimos somente em um item, por exemplo, da linguagem nas redes sociais. Então, essa é uma característica que precisa ser respeitada. Então, as gírias que eles usam, os símbolos, os acessórios, os adereços, a maneira como eles se vestem. Tem aquelas pessoas que usam preto, que usam cabelo vermelho, que usam cabelo roxo. E qual é o problema? Nenhum. Isso é um acessório, isso é um adereço, é uma maneira que ele vê, que ele gosta. Como diz, eles vivem em tribos. E como que é essa tribo? E uma das crianças da tribo está lá fazendo catequese. Ela pinta o olho de preto, ela vai toda de preto. E ela é diferente dos outros, mas ela precisa ser respeitada. Que tribo é essa que ela vive? Como é? Quais são os valores deles? E se você não conhecer isso, ela vai ser discriminada. E o que vai acontecer? Você não vai estar fazendo uma catequese transformadora e libertadora. Porque você vai discriminar esse jovem, essa criança que tem características diferentes, valores diferentes, símbolos diferentes no dia a dia dela. Então, a catequese renovada solicita aos catequistas que eles respeitem a cultura, os valores, os símbolos, a linguagem do povo. Ou seja, no caso seu, se você tem uma equipe, uma turma de catequizandos, é com eles que para eles que você vai falar, então você tem que respeitar. Esse texto do Catequese Enculturada eu quero ler aqui para vocês, tá? Diz o seguinte, ó. A enculturação, que é isso que eu acabei de falar, está presente na catequese renovada, nessa catequese que tem que se atualizar. Fala-se de interação, fé e vida. Então, para você falar de fé e ligar e fazer essa interação de fé e vida, você tem que ter olhar, tem que estar olhando, tem que saber ver, enxergar e respeitar os aspectos sociais, a cultura dos seus catequizandos. Aí vem aqui, olha que bonito, expressar o evangelho de forma relevante para a cultura é exigência metodológica da catequese. Expressar o evangelho de forma relevante para a cultura. Ou seja, você vai ensinar o evangelho, colocar o evangelho, a mensagem do evangelho na cultura do seu catequizando. Na cultura onde você está. E isso é uma metodologia que é preciso inserir na catequese renovada. Então, quando nós falamos de cultura, em todos os lugares. Cada povo tem a sua cultura. Neste Brasilzão nosso, nós temos culturas completamente diferentes de norte a sul do nosso Brasil. Se eu sou aqui do Sudeste e vou para o Nordeste, eu preciso conhecer a cultura de lá. Se eu vou para o Sul, eu preciso conhecer a cultura de lá. Para eu poder ser uma catequista melhor. Para eu poder falar numa linguagem melhor para os meus catequizandos, aonde eu estiver. Ok? Então, vamos agora para o terceiro aspecto, terceira característica da catequese renovada, interação, fé e vida. O conteúdo da catequese compreende dois elementos que interagem, fé e vida. Você tem que ligar os dois. Não adianta você ter uma fé superficial ou uma fé num ser que transcende, que está totalmente fora e longe, distante de você. A sua fé, ela tem que estar próxima, inserida dentro da sua vida, dentro do seu contexto, dentro do seu dia a dia. Como fazer isso com as crianças? Como trabalhar com as crianças que Jesus Cristo não é somente um Deus que está lá no céu, é o Filho de Deus que se fez homem. E é importante que eles entendam e aprendam que eles podem ter, se eles quiserem, e se Jesus assim quiser também, um encontro com a pessoa de Jesus. Quando a gente fala de catequese, a gente tem que entender que nós vamos levar as crianças para ter um encontro com a pessoa de Jesus. Jesus é uma pessoa, ele se fez homem, ele foi um de nós. E é este homem que é Deus e é homem, é este homem, Deus, que nós vamos apresentar para as crianças. E desta forma, fica mais fácil você conseguir fazer com que a fé esteja inserida no dia a dia dessas crianças. E não apenas uma fé de oração, de pedir, de agradecer.
Você só vai procurar Deus porque Deus está longe, porque Deus é um ser que transcende você. Mas Deus está presente na sua vida. É um Deus que está próximo de você, que você pode procurá-lo a qualquer momento. Que Jesus é um homem que está do seu lado, que caminha com você, que deixou uma mensagem de vida para você viver. Ele está presente na sua vida, em quem está do seu lado, em quem está do outro lado, na sua família, nos seus pais, dentro da comunidade, na missa. Jesus está presente o tempo todo ao nosso lado. Então, interação, fé e vida, tem que estar unido isso. A nossa vida tem que ser uma vida de fé. O que ele diz aqui? A experiência da vida e a formulação da fé. A afirmação do princípio interação é a recusa do excesso de teoria. Ao invés de nós ficarmos falando teoria para as crianças, doutrina, ensinando, mandando decorar, traga para a vida delas estes ensinamentos. Tudo aquilo que a criança puder viver, ela vai aprender muito mais porque ela vai colocar em prática. Tudo aquilo que nós aprendemos, que é apenas uma teoria, pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ele passa, é uma mensagem que é passageira, porque você pode esquecer. Então, você precisa praticar. Então, vou ensinar os mandamentos. Qual é o mandamento principal? O amor. Jesus veio para nos ensinar o amor. Se eu amo, eu não mato, eu não roubo, eu não traio, porque o amor está acima de tudo. Então é fundamental que a gente tenha uma vida de fé. Está junto, fé e vida. Eu vivo com fé. Então, quando nós trazemos para a vida deles essa mensagem, você está fazendo essa interação de vida e de fé. Onde essa vida tem que ser coerente com a fé deles. Qual é a fé do cristão? É acreditar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todas as vezes que perguntar qual é a sua fé, você acredita no quê? É o credo. Creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso que eu acredito. O ser cristão é aquele que acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você consegue viver, interagir fé e vida, você está vivendo a sua vida com fé. E fica aqui por hoje esse recado, essas 3 características da catequese renovada, que são uma catequese transformadora e libertadora, uma catequese inculturada, onde a gente fala dentro da cultura de cada um, respeitando símbolos, valores, linguagem e tudo mais, e também a interação. Uma catequese renovada é uma catequese que tem interação entre fé e vida. Ela não é separada. Fé e vida estão juntas, elas caminham juntas. E é isso que nós temos e precisamos estar abertos e aprender para ensinar os nossos catequizandos a viverem a fé deles também, no encontro da pessoa de Jesus Cristo, que é através do Evangelho, através das mensagens, dos ensinamentos que você, catequista, vai ensinar para eles, tá bom? Se você gostou, curte esse vídeo aqui, dá um like, inscreva-se no canal do YouTube, curta a página do Facebook. Se você é catequista, clica lá no botãozinho na página do Facebook para você poder entrar no grupo Catequistas Fora da Caixinha também. Compartilhe esta live, compartilhe este vídeo com mais e mais pessoas para que mais catequistas aprofundem a sua fé e tenham conhecimento dos documentos da nossa igreja, que é baseado, esse estudo que eu estou fazendo, baseado no Diretório Nacional de Catequese, que é o documento número 1 da CNBB. E eu vejo você que está aqui me assistindo no próximo vídeo sobre o estudo do Diretório Nacional de Catequese. Fica com Deus, um beijo e te vejo lá. Até! Entendam, eu quero que vocês aprendam algo novo, porque se não estiver aprendendo, meu papel aqui não está sendo certo. Eu não estou fazendo o que eu devo fazer, tá bom? Então, se estiver tudo bem, dá um ok, dá um joinha aí e tá tudo bem.